Um bom crochê para você. Aqui é a Pitula. Hoje, na videoaula, a gente vai começar a fazer o nosso jogo de banheiro coração folhagem. A gente já fez a nossa aula do tapete coração folhagem. A aula já está disponível. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Na videoaula desse modelinho, eu mostrei outras combinações de cores para vocês, para ajudar com a criatividade. Tem outras combinações de cores nesse modelinho para vocês aí, que adoram aquelas combinações de cores mirabolantes, enfim, que eu vivo fazendo. Eu deixei lá na videoaula para vocês conferir todos os detalhes, enfim. A nossa aula do coração aqui a gente já tem, já está disponível. E hoje, aqui na nossa aula, a gente vai fazer a nossa tampa de vaso, aonde eu deixei o detalhe principal aqui dela em evidência. Por isso, ela é uma tampa de vaso bem simples mesmo, uma tampa de vaso simples, que gasta pouco material, afinal aqui nessa base dela é apenas ponto bloquinho, com aquela versão aqui que eu falo, versão pizza. Isso mesmo, aqui é a nossa versão pizza, o modelo pizza, o motivo pizza. Eu sempre falo isso nesse modelinho onde tem esses motivos assim que eles vêm crescendo como se fosse uma fatia de pizza mesmo, né, gente? Que fica algo básico como ponto, algo básico com algo chamativo, com um ponto um pouquinho diferente, para que a gente seja diferente mesmo e traga um modelo que chama a atenção, que não seja difícil de fazer, que seja um modelo básico, que seja econômico, enfim, e porém diferente. Isso mesmo, gente, diferente. A gente tem que sempre buscar melhorar os modelos e parar de ficar naquela versão do mais do mesmo. Isso mesmo, mais do mesmo sempre, nunca tendo novidade, a gente não chama a atenção dos nossos clientes para poder comprar ali os nossos modelinhos, os nossos tapetes, enfim, a gente sempre tem que estar buscando algo chamativo, algo diferente, ou que seja algo simples com uma coisinha basiquinha que chame a atenção. Enfim, se você gostou aqui desse modelinho, não se esqueça de se inscrever no canal, se você também gosta desses aspectos de modelos diferentes, com algum ponto diferente, mas que tem ali envolvido sempre pontos simples, que sejam rápidos, né, de fazer. Se inscreva aqui no canal, porque aqui a gente é dessas pessoas que gosta de misturar, de fazer essas combinações um pouco lusitadas. Essa tampa que eu uso aqui para fazer os meus moldes, ela tem 40 centímetros de largura, 40 centímetros de largura por 45 de comprimento. Ela tem 45 de comprimento, ela é quase uma tampa quadradinha. Mas eu gosto demais de usar esse molde aqui, porque eu sei que dá certo em várias tampas de vaso. Tanto faz a tampa quadrada, como essa tampinha oval aqui. De novo, ela tem 40 centímetros de largura. Eu fiz aqui, ó, ela tem 40 centímetros de largura. Tem também esse relevozinho aqui, que é um dedo, né, pra dentro. Mas como a gente faz com essa tela aqui, fica ajustável em qualquer tampa. Enfim, ficou assim, dessa forma. A gente fez toda com o barbante número 6 e simbora para a videoaula, gente. Todos os materiais que eu usei aqui para a gravação dessa aula são materiais da Barbante Crochética, barbantes número 6 aqui em todas as espessuras. E eu vou deixar o contato da Barbante Crochética, barbantes direto de fábrica, aqui para você na descrição do vídeo, para que você possa conhecer todas as promoções do mês, porque a Barbante Crochética tem promoção de materiais todos os meses. Tem o site de vendas, tem o Instagram e também tem o número do WhatsApp, enfim, tem todas as informações para vocês
aqui na descrição do vídeo. Vamos iniciar com o nosso amarelo multicor, número 6, agulha 3,5. Então, eu vou fazer aqui o total de 3 correntinhas. Do mesmo jeito que fizemos lá as nossas florzinhas. Então, eu dou a laçada e vou colocar um ponto alto lá na primeira correntinha. E dessa forma, eu subo novamente 3 correntinhas. Dou a laçada e vou fazer um ponto alto, pegando aqui a primeira correntinha. Novamente, 3 correntes. Dou a laçada e vou fazer um ponto alto, pegando lá a primeira correntinha. Então, a gente sempre salta 2 correntes. Dessa forma aqui, a gente vai fazer o total de 5 base dessas aqui. A gente fez 3, vamos fazer mais 2. Vamos lá, vou aqui junto com você mesmo. 3 correntes, vou na terceira e faço um ponto alto. Muito rápido e simples. 3 correntes, laço e faço aqui um ponto alto. Assim, a gente fez o total de 5 bases, 5 intervalos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, aqui no último, eu vou cortar o fio. Cortei aqui o fio da nossa base inicial. Agora, eu vou dar aqui 2 laçadas na minha agulha, 1, 2, usando aqui a minha cor branco, meu barbante branco normal, número 6. Vou entrar aqui dentro do primeiro intervalo, eu entro aqui no espaço entre o ponto alto e as correntinhas. Faço uma primeira laçada, laço novamente e solto aqui 2. Deixo essa outra laçada aqui por terminar. Laço novamente, entro no intervalo e solto 2. Laço novamente, entro no intervalo, pesco aqui e solto mais 2. E assim, a gente fica com um total de 4 laçadas aqui na nossa agulha. E eu laço novamente e passo por dentro de todas. Essa parte aqui é para o arremate. E eu vou fazer total de 3 correntinhas, laço. E agora, eu vou fazer novamente a mesma repetição, do mesmo jeito lá que fizemos no tapete. 3 pontos altos abertos, sem terminar de fechar, com todas as laçadas aqui na agulha, igual a gente fez o nosso pontinho inicial. 4 laçadas, eu laço, fecho tudo de uma vez. 3 correntinhas, laço, entro dentro do intervalo e vou fazer aqui o total de 3 pontos altos abertos, sem terminar de fechar. Pontos altos aqui, todos com a laçada na agulha. E assim, agora, a gente vai fechar todos de uma vez. Ficamos com 4 laçadas e fechamos todos. Assim, a gente fez o total de 3 pétalas aqui no nosso ponto, 3 pétalas. Agora, para passar de uma flor para outra, eu não faço correntinha de intervalo. E também vamos pular esse intervalo aqui, a gente vai pular ele e vamos para o próximo. No próximo, eu faço novamente aqui os meus 3 pontos altos abertos, sem terminar de fechar. E agora, 4 laçadas, fecho todas juntas, assim, dessa forma. Faço 3 correntes, laço e vou fazer mais uma pétala aqui, com os 3 pontos altos, sem terminar de fechar. Laço, puxo e deixo uma laçada. Laço, puxo aqui o meu ponto alto, laço novamente e deixo todas as laçadas na agulha. 4 laçadas, fecho todas juntas. E assim, fiquei com um total de 2 pétalas aqui no meio. Laço, vou pular esse intervalo e vou para o próximo. E aqui, eu vou fazer novamente os meus 3 pontos sem terminar de fechar. Nessa última flor aqui, a gente vai fazer o total de 6 pétalas, perdão. São 3 pontos altos aqui em cada uma pétala, pontos altos abertos, sem terminar de fechar, laço e deixo aqui todos na agulha. E a gente vai fazer o total de 6 pontos desses
fechados juntos, 6 pontos. Eu já fiz dois pontos aqui fechados juntos, que são os nossos 3 pontos altos. Dessa forma, temos 2 pétalas e a gente vai ter o total de 6 pétalas aqui dentro. Então, vamos lá, laço, faço aqui o meu ponto, laço, faço meu ponto, laço novamente, faço meu ponto. E agora, 3 correntinhas de intervalo. Laço, entro no intervalo e vou fazer aqui os meus 3 pontos altos abertos, sem terminar de fechar. Vamos fazer o total de 6 pontos desse aqui, dentro dessa última flor. E aqui, já fizemos o total de 4, vamos fazer o nosso quinto, laço, e faço aqui os meus 3 pontos. Agora, eu fecho todos de uma vez só. Temos 1, 2, 3, 4, 5. 3 correntinhas e vou fazer aqui o meu sexto. Laço, novamente, laço. E faço aqui os meus 3 pontinhos. E agora, eu fecho todos juntos. E assim, a gente fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6. O total de 6 pétalas. Para fazer aqui a nossa flor do meio, a gente só laça, pula todo o intervalo e vou aqui para o meio. E vou fazer as 2 pétalas, os 2 pontos aqui, que é um conjunto de 3 pontos altos abertos, fechados juntos. Assim, dessa forma. Faço 3 correntinhas, laço e novamente 3 pontos altos abertos, sem terminar de fechar. Laço, venho aqui e faço os meus 3 pontos abertos. Laço e fecho tudo junto. Agora, sem intervalo de correntinha, eu laço e vou aqui para a última flor. E aqui dentro, a gente vai fazer mais 3 pétalas, que a gente tem que ficar com um total de 6, igual a gente fez aqui nessa parte, a gente vai fazer aqui na última. Então, vamos lá fazer essa repetição aqui e eu já volto com vocês. São um total de 6 pontos aqui, 6 pétalas na nossa última flor. E assim, completei a repetição, 1, 2, 3... E com as outras 3, o total de 6 pétalas aqui também no final, igual a gente fez aqui do outro lado, do mesmo jeito. E temos aqui a nossa flor do meio. Essa parte aqui do nosso miolinho, ele fica assim mesmo, dessa forma. Quando a gente fazer a parte verde, ele já vai ficar aqui mais ressaltado. Ele fica assim, dessa forma. E aqui eu fiz 3 correntinhas, vou fechar com um ponto baixíssimo. Aqui, o nosso primeiro ponto, fecho. E agora, vamos cortar essa cor aqui e pegar o fio verde. Fiz aqui os meus arremates, peguei a minha cor verde. Novamente, vamos dar 2 laçadas aqui na minha agulha. Então, seguro, dou 2 laçadas aqui. Vou vir nesse primeiro intervalo aqui da nossa flor da ponta, onde temos 6 pétalas. Então, aqui eu laço novamente, tiro 2, laço novamente aqui, tiro mais 2. Assim, a gente fica com o nosso primeiro ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos. 1, 2, assim a gente fica com o nosso primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha. Vou para o próximo intervalo de 3 correntes e vou fazer aqui 3 pontos altos. Uma correntinha, vou para a minha flor aqui, a nossa última flor de 6 pétalas, e vou fazer 3 pontos altos aqui dentro. Uma correntinha, e aqui, dentro do meu canto, dentro do próximo intervalo aqui, eu vou trabalhar um canto de 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos dentro do mesmo intervalo, fazendo assim o meu canto. Uma correntinha, vou aqui para o próximo intervalo e faço 3 pontos altos. Uma correntinha e aqui no meu canto, vou trabalhar
3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo lugar, fazendo aqui o nosso segundo canto. Uma correntinha, vou vir aqui para o próximo intervalo, e a gente faz 3 pontos altos, uma correntinha, dentro do intervalo do meio, novamente, 3 pontos altos. Uma correntinha, vou para o próximo intervalo de 3 correntes aqui da minha pétala e faço 3 pontos altos. Uma correntinha e aqui no canto vou fazer outro canto. 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. No mesmo intervalo, fazendo assim 2 bloquinhos no mesmo espaço. Faço uma correntinha e aqui no próximo intervalo vou fazer apenas 3 pontos altos. Um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, vou para o próximo intervalo e vou fazer aqui o meu último canto. 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. Uma correntinha e agora eu vou fechar aqui a nossa carreira de verde lá no ponto alto inicial com ponto baixíssimo. E aqui vamos cortar o nosso fio. Já fizemos toda a nossa base retangular aqui, como se fosse um quadrinho mesmo, com a parte verde. É só a gente arrumar aqui essas partes e fica assim, bem certinho. Vou pegar aqui a minha cor cinza claro, número 6, vou dar 2 laçadas na agulha. Vamos entrar aqui no primeiro intervalo depois do nosso canto. A gente busca uma laçada, busca novamente, tira 2, busca novamente e tira 2. Ficamos aqui com o nosso primeiro ponto alto. E agora, eu vou trabalhar mais 2 pontos, fazendo assim o meu primeiro bloquinho. Faço uma correntinha e vou trabalhar a mesma repetição da nossa carreira anterior de verde, colocando todos os pontos bloquinho aqui de 3 pontos altos em cada um dos intervalos aqui de uma correntinha, bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha e bloquinho de 3 pontos altos. Em todos os nossos 4 cantos, a gente vai trabalhar o leque do canto novamente. Faço aqui o meu canto sobre canto, ou seja, trabalhando 2 bloquinhos dentro aqui do intervalo do canto. Vou lá e faço 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos dentro do mesmo lugar. Então, assim, a gente vai fazer aqui toda a nossa primeira carreira da nossa base, do mesmo jeito que fizemos a carreira anterior. E eu já volto com você. Completei toda a primeira carreira, a gente ficou com 4 bloquinhos entre os cantos, na parte do comprimento e na parte da largura, 2 bloquinhos aqui. E assim, vamos lá para a nossa segunda carreira. Fiz aqui uma correntinha, vou fechar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto, vamos subir 4 correntes. Laço, vou trabalhar os ponto bloquinho aqui, que são os 3 pontos altos em cada um dos espaços de uma correntinha, fazendo uma correntinha de intervalo até a gente chegar ali no nosso canto. E assim, vamos fazendo apenas a repetição de bloquinhos de 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos nos intervalos aqui, até a gente chegar no nosso canto. E aqui, dentro do meu canto, que é o nosso leque, no intervalo de 3 correntes, eu vou colocar
os 3 pontos altos. Faço uma correntinha e vou colocar 3 pontos altos aqui no ponto alto do meio, lá do meu bloquinho, aqui do canto. E aqui dentro dele, eu faço 3 pontos altos aqui. Uma correntinha, no intervalo de corrente lá, agora, a nossa parte reta, no intervalo da correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, no intervalo de correntinha aqui, em todos esses intervalos aqui da largura, entre os cantos, a gente vai colocar 3 pontos altos e uma correntinha. Então, eu vou lá e faço 3 pontos altos, uma correntinha, e agora aqui, cheguei no canto novamente, dentro do nosso primeiro bloquinho, aqui no ponto alto do meio, nesse ponto, vou fazer 3 pontos altos aqui dentro. Uma correntinha, vou para o intervalo de correntes e faço aqui 3 pontos altos dentro do intervalo de 3 correntinhas. Faço uma correntinha, vou vir agora nesse intervalo aqui, na nossa parte reta, lá no intervalo de correntinha, e aqui vou colocar 3 pontos altos. E aí, eu sigo fazendo a mesma repetição de bloquinhos e também lá do outro lado a gente vai fazer essa mesma repetição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai dar o total de 7 bloquinhos aqui na nossa parte da curva. A gente fez um bloquinho no intervalo de 3 correntes, um bloquinho sob o bloquinho anterior, no ponto alto do meio. Trabalhei a repetição aqui de 1, 2, 3 nos intervalos da correntinha, um bloquinho no ponto do meio do bloquinho do canto e um bloquinho aqui de 3 pontos altos no intervalo de 3 correntinhas. E assim a gente vai terminar toda a repetição até o final, e aqui do outro lado a gente vai fazer tudo que a gente fez desse lado. E eu já volto com você. E assim, completei toda a repetição. Aqui na nossa parte reta, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5. 5 bloquinhos aqui de cada lado. E na nossa parte aqui oval, a gente ficou com um total de 7 bloquinhos, ó. Temos aqui a contar do bloquinho que está dentro do leque. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E do outro lado também 7. Contando ao todo, a gente tem 24 bloquinhos em toda a nossa segunda carreira. Por quê? Porque foi tudo bloquinho de 3 pontos altos na carreira completa. Temos 5 aqui nessa parte de repetição e temos 7 aqui na nossa parte oval, ok? Então, o total de 24 bloquinhos aqui completos. E no final, para fechar a carreira, a gente faz apenas 2 pontos altos e vou fechar no ponto aqui da correntinha, lá da nossa terceira correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo. E aí, lá fica uma correntinha lá de intervalo. E vamos para a nossa terceira carreira. Então, eu subo 3 correntes, dentro do intervalo aqui eu vou trabalhar apenas mais 2 pontos altos, uma correntinha, e assim vou fazendo a repetição aqui de bloquinhos até chegar lá na nossa parte oval. Quando chegar na parte oval, eu já volto com você. E chegando aqui até a nossa curva, eu trabalhei 1, 2, 3, 4 bloquinhos, até chegar aqui próximo à minha curva. Nesse último bloquinho e também no intervalo, a gente não vai trabalhar. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha, faço uma laçada e vou fazer um ponto alto sob esse bloquinho aqui, no último ponto lá do bloquinho. Faço um ponto alto sozinho. E aí, eu faço uma correntinha, vou aqui para o bloquinho que está dentro do intervalo das 3 correntinhas, dentro lá do meu canto, e a gente vai trabalhar ponto sobre ponto. Então, eu venho aqui, um ponto alto sobre cada um desses pontos, e aqui no último ponto, eu vou fazer mais um ponto, fazendo assim um aumento, 2 pontos no mesmo ponto aqui do nosso bloquinho, no último ponto do bloquinho. A gente fica com 1, 2, 3, 4 pontos. E assim, eu vou fazer a repetição em todos os 7 bloquinhos aqui. Eu faço uma correntinha,
Vou lá para esse próximo bloquinho, vamos trabalhando ponto alto sobre ponto alto, ponto sobre ponto. E no último ponto, sempre colocando 2 pontos aqui, no mesmo lugar, 2 pontos. Uma correntinha, vou trabalhando ponto alto sobre ponto alto, aqui no bloquinho. Ponto alto sobre ponto alto. No último ponto, coloco 2 pontos aqui no mesmo lugar. Uma correntinha e vou trabalhando ponto sobre ponto. Fazendo aqui a nossa repetição de ponto sobre ponto. E no último, coloco mais um ponto. 2 pontos no mesmo lugar, fazendo aqui um aumento e deixando o nosso bloco aqui com 4 pontos altos. E assim eu vou fazendo a repetição por toda a nossa curva e por todos esses 7 blocos que a gente tem aqui na nossa curva. Lá do outro lado, você vai acompanhar e fazer a mesma repetição. Eu vou trabalhar com você sempre apenas um lado, porque a outra curva é sempre repetição desta curva aqui. Ou seja, fazendo aumento em todos os pontos do bloco, são um total de 7 blocos aqui na nossa curva. E sempre inicia no bloquinho que está dentro aqui do nosso leque, lá do intervalo de 3 correntinhas, sempre inicia e finaliza também na mesma posição. Iniciamos no bloquinho que está aqui dentro do nosso canto e finalizamos no bloquinho que está aqui dentro do canto. Muito fácil e simples. E aí, aqui eu fiz uma correntinha, como eu disse, a gente trabalhou o total de 7 blocos fazendo aumento sobre eles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu faço uma correntinha e vou fazer um ponto alto sobre o bloquinho aqui da base, o primeiro bloquinho que está do lado da nossa curva. Faço uma correntinha e agora eu vou continuar a repetição de bloquinhos de 3 pontos altos até chegar na minha curva do outro lado, apenas fazendo a repetição de blocos de 3 pontos altos em todos os intervalos de uma correntinha e colocando uma correntinha de intervalo. Assim, a gente segue toda a repetição básica e simples, só bloquinhos de 3 pontos altos até chegar no outro lado da curva. E aqui, no outro lado da curva, que eu já cheguei aonde está o alinhamento do meu primeiro bloquinho, que fica dentro do leque aqui da curva, onde a gente fez 3 pontos altos apenas no intervalo lá da correntinha. E aqui a gente faz do mesmo jeito, fiz uma correntinha e vou fazer um ponto alto sob o último ponto alto aqui do bloquinho, eu faço um ponto alto. Uma correntinha e agora, novamente, a mesma repetição que fizemos aqui desse lado, a gente vai fazer do outro lado. E aqui a gente ficou com 1, 2, 3, 4 bloquinhos. E do outro lado, a gente vai ficar com a mesma repetição. Aqui do outro lado, ao finalizar, a gente vai colocar o ponto alto sozinho, do mesmo jeito que a gente fez aqui do outro lado. Ou seja, é tudo um espelho ao lado do outro, é a nossa carreira espelhada. Sempre um lado vai ser igual ao outro, e assim por diante. Então, vamos continuar essa repetição e eu já volto com você. Completei a repetição da terceira carreira, tudo bem certinho aqui. Fiz uma correntinha, vou entrar aqui no nosso pontinho inicial, lá na correntinha, a terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 4 correntinhas. Laço, vamos trabalhar a nossa repetição aqui de bloquinho até chegar lá na parte do nosso motivo da curva, onde se inicia lá o nosso canto. Vamos trabalhando aqui e eu já volto com você. E assim, na quarta carreira, a gente subiu aqui as 4 correntes e trabalhei 1, 2, 3. O quarto bloquinho, ele vai ficar da seguinte forma, chegando aqui do lado da curva. Eu vou colocar apenas 2 pontos altos aqui, no intervalo da correntinha, e vou colocar um ponto alto sob o ponto alto de base. E assim, a gente fez o total de 1, 2, 3, 4.
Depois, quando for finalizar a carreira, a gente faz aqui o nosso quinto bloquinho para fechar a nossa quarta carreira. Vai ficar o total de 5 bloquinhos entre as nossas curvas, entre a nossa parte oval. E aqui eu faço uma correntinha e vamos trabalhar em todos os motivos de 4, ou os nossos motivos de 4 pontos altos aqui. Agora, eles vão ficar com 5 pontos altos, porque, como eu disse, a cada carreira aumenta um ponto alto aqui em cada um desses 7 motivos. E aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, o total de 5 pontos altos. Na carreira anterior, a gente estava com 4, e assim por diante. Então, eu faço uma correntinha e vamos lá colocando a nossa repetição de ponto sobre ponto, fazendo aqui o nosso aumento a cada um dos motivos. Eu faço lá 2 pontos altos no último ponto do motivo. E assim por diante. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa em todos os motivos. Aqui a gente vai ficar com 5 bloquinhos de 3 pontos altos, porque aqui a gente vai finalizar o último. E também do outro lado, a gente vai fazer a mesma repetição. Sempre aumento sobre aumento. Vão ficar todos com 5 pontos altos. E vamos finalizar a nossa quarta carreira. Agora já deu para entender mais corretamente aqui como que vai funcionar as nossas repetições. E aqui eu trabalhei um ponto alto sobre o ponto alto que está sozinho, de transição aqui entre as nossas carreiras, e vou colocar um ponto alto aqui no intervalo da correntinha. E assim eu vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui. E vamos subir para a nossa quinta carreira com 3 correntinhas. Aqui no intervalo, vou fazer mais 2 pontos altos, uma correntinha, enfim. Essa quinta carreira, a gente vai fazer uma repetição da nossa terceira carreira, colocando um ponto alto aqui sob o nosso bloquinho anterior. Então, a quinta carreira, a gente vai fazer a mesma repetição que a gente fez aqui na nossa terceira carreira. Muito fácil e simples. Sempre bloquinho nos intervalos aqui, com uma correntinha, e sempre colocando o aumento em cada um dos nossos blocos aqui de motivos da nossa parte circular, da nossa parte oval. Como aqui do outro lado, é a mesma repetição. Então, vamos lá, que a nossa quinta carreira é repetição. E a gente pode fazer aqui bem fácil, bem simples. Vamos lá. E aqui, na repetição da nossa quinta carreira, a gente ficou com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. O total de 6 pontos aqui em todos os nossos 7 motivos da nossa curva. Dos dois lados, temos o total de 6 pontos altos aqui em cada um dos nossos 7 motivos. E aqui, na nossa parte reta, a gente tem o ponto alto sozinho e temos também 4 bloquinhos aqui separando a parte reta da nossa parte circular. E agora, vamos finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Não, a gente vai fazer o ponto alto sobre o bloquinho, que aqui soltou. E agora, a gente vai fazer o nosso ponto baixíssimo lá na terceira correntinha, finalizando assim a nossa quinta carreira. Agora, a gente vai fazer mais 3 carreiras de repetição aqui, do mesmo jeitinho que a gente fez essas carreiras anteriores. Você vai fazer a repetição de mais 3 carreiras. E eu volto aqui com você quando a gente estiver com total de 8 carreiras. Daqui a pouco eu te mostro tudo com detalhes. Vamos completar 8 carreiras. Completei o total de 8 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O total de 8 carreiras aqui. A gente tinha feito 5 e eu fiz aqui mais 4 carreiras de repetição, totalmente igual, colocando aumento sobre aumento e ponto sobre ponto. E aqui a gente ficou com os nossos 1, 2, 3, 4, 5. 5 bloquinhos aqui, de cada lado, 5 bloquinhos. E aqui na nossa parte dos nossos motivos de pontos altos fechados, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O total de 9 pontos altos. Agora, a gente vai fazer uma carreira de base aqui fechada de pontos altos. Então, eu subo 3 correntinhas aonde a gente tem o nosso intervalo
de uma correntinha, a gente põe um ponto alto. E vamos trabalhando ponto sobre ponto. Em todos os pontos altos, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto. No intervalo aqui da correntinha, ponto alto. E trabalhando ponto sobre ponto. Nos motivos de pontos altos, aqui nessa parte, a gente vai colocar ponto sobre ponto, aumento sobre aumento em todos os motivos. E assim, vamos lá completar aqui a nossa carreira de pontos altos. Completei a minha carreira de pontos altos fechados e, como eu disse para você, colocando ponto sobre ponto, aumento sobre aumento e ponto alto no intervalo aqui de todas as correntinhas ponto alto e aumento sobre aumento. Aqui na carreira, na onde estamos na parte do bloquinho, na verdade, um ponto alto no intervalo da correntinha e trabalhando ponto sobre ponto, assim, dessa forma. E a nossa carreira ficou com um total de 194 pontos. Temos aqui 194 pontos. E vamos para a nossa próxima carreira, 3 correntinhas, vou para o próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. E assim a gente fez um bloco de 3 pontos, porque as 3 correntinhas valem um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, trabalho um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base e trabalho aqui um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base e vou fazer a sequência de 3 pontos altos. Um ponto a cada ponto de base. Uma sequência de 3 pontos altos. O nosso bloco de 3 pontos. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base, trabalho aqui um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto e vamos lá trabalhar a sequência de 3 pontos altos. Agora, a gente vai começar a fazer aqui a nossa curva, e na nossa curva a gente vai trabalhar aumentos, e assim eu faço. Uma correntinha, pulo um ponto, trabalho um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto, trabalho um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base. E agora, eu vou trabalhar 3 pontos, o nosso bloco de 3 pontos aqui, a gente vai fazer 3 pontos no mesmo lugar. Então, eu vou lá e faço 3 pontos altos aqui no mesmo ponto de base, assim, dessa forma, 3 pontos no mesmo ponto. E assim vai ser todos os nossos motivos aqui da nossa curva, da mesma forma. Vamos lá novamente. Pulo um ponto de base, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, trabalho um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, e agora eu vou fazer 3 pontos no mesmo lugar. 3 pontos altos no mesmo lugar. Fazendo assim o nosso aumento. Na parte reta, a gente fez ponto sobre ponto aqui. Agora, na curva, a gente vai fazer o total de 12 intervalos desse lado. Vamos ter 12 bloquinhos de 3 pontos altos no mesmo lugar. Aqui a gente já fez o total de 2 e vamos trabalhar o total de 12. Então, vamos fazer mais 10 intervalinhos aqui, 10 motivos de 3 pontos no mesmo lugar. E eu já te mostro. Completei a repetição de 12 conjuntinho aqui, 12 motivos com 3 pontos altos no mesmo ponto de base. O total de 12 motivos. Agora, aqui, a gente vai começar a repetição igual a gente fez desse lado. Vamos fazer 3 motivos com ponto sobre ponto. Então, vamos lá. Eu gosto de explicar essas partes assim bem certinho, porque como tem muita mudança aqui, às vezes alguém pode ficar perdido. Então, por isso que eu explico assim, dessa forma. Eu gosto de mostrar todos os detalhes. Então, faço uma correntinha, pulo um ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, e aqui eu vou fazer a sequência de 3 pontos, agora, ponto sobre ponto. Então, vamos lá, fazer uma sequência de 3 conjuntinhos aqui, 3 motivos de 3 pontos altos assim, ponto sobre ponto. Uma correntinha,
faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto de base, um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto, faço sequência de 3 pontos altos, trabalhando ponto sobre ponto, 3 pontos altos, uma correntinha, pulo um ponto de base e faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto de base e aqui eu faço a última sequência de 3 pontos altos, ponto sobre ponto. Agora, eu faço uma correntinha, pulo um ponto de base, trabalho um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base. E agora, eu vou trabalhar uma sequência de 11 intervalos aqui, colocando 3 pontos no mesmo lugar. Então, faço uma correntinha, pulo um ponto de base e faço aqui a minha sequência 2 passos, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto e faço 3 pontos no mesmo lugar. Só que desse lado a gente vai ficar com um total de 11 motivinhos aqui de 3 pontos no mesmo ponto de base. Desse lado, o total de 11 motivozinhos e eu já volto com você. Na nossa segunda curva, como eu disse para você, aqui dá o total de 11 bloquinhos de 3 pontos altos, o total de 11. E aqui no último, que fica logo em cima do nosso último motivo aqui da curva, a gente não vai colocar 3 pontos altos no mesmo lugar, a gente vai colocar ponto sobre ponto para fechar aqui a nossa carreira. Então, isso significa que esse lado a gente vai ter 4 bloquinhos de 3 pontos altos, trabalhando ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4. O total de 4 aqui a gente já vai fechar a nossa carreira, ok? E desse lado a gente ficou com um total de 12 bloquinhos aqui, trabalhados todos no mesmo ponto de base, 12 bloquinhos. Depois a gente tem 3 bloquinhos aqui, trabalhados ponto sobre ponto, 3 bloquinhos, e assim 11 conjuntinhos aqui desse lado temos 11, e assim a gente precisou fechar aqui essa parte com mais um de 3, trabalhando ponto sobre ponto. E dessa forma, a gente tem o total aqui de 30 motivos aqui dos nossos bloquinhos trabalhados dessa forma. Unindo todos, vai dar o total de 30 conjuntinhos aqui, 30 bloquinhos de 3 pontos altos, 30 motivos que temos aqui em toda a nossa carreira. E agora, a nossa última carreira aqui da base, ela vai ser apenas de ponto sobre ponto. E assim, eu vou subir 3 correntinhas, vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, é só uma repetição da carreira anterior, trabalhando ponto sobre ponto, só copiando a carreira anterior. Faço uma correntinha e vamos trabalhar ponto sobre ponto, uma correntinha, ponto sobre ponto. É a repetição aqui da nossa carreira de base anterior, exatamente igual. É a gente copiar aqui a carreira anterior exatamente igual. Uma correntinha e trabalhando ponto sobre ponto, uma correntinha, enfim. Até aqui onde estamos com os pontos altos todos no mesmo lugar, é só repetição de ponto alto sobre ponto alto, do mesmo jeito que fizemos aqui no início, ok? Então, vamos repetir aqui toda essa carreira e eu já volto com você. Finalizando toda a repetição, como eu disse para você, é apenas uma carreira de ponto sobre ponto, repetindo aqui a carreira anterior, assim, dessa forma. Pode ser que esteja se fechando mesmo, mas como eu já falo aqui em várias tampas de vaso que eu gravo aqui no meu canal, essa que é a intenção, ser mesmo uma capinha, e para encaixar bem certinho e o bico já ficar tombado aqui para baixo. Então, isso não se incomode com essa parte assim, dessa forma, porque realmente é uma capa
pra gente colocar ali na nossa tampa de vaso, né? Agora, eu vou aqui cortar o meu fio e vamos pegar o fio verde ou o fio da sua preferência aí, da cor que você estiver trabalhando o seu modelo. Peguei aqui o meu fio, agora a gente vai em qualquer um desses motivos de 3 pontos altos, vou aqui no primeiro ponto, apenas dobrei um pedacinho aqui do meu fio, que a gente vai fazer o nosso detalhe principal, puxo aqui e prendo. E esse primeiro ponto já fica sendo como o primeiro ponto baixo. Nos próximos, é só trabalhar ponto baixo aqui sobre ponto alto. Dessa forma, ficamos com um total de 3 pontos baixos aqui. Agora, eu faço 3 correntinhas, laço, venho aqui no intervalo de correntinha e puxo uma laçada. Laço, entro no intervalo de correntinha e puxo aqui uma laçada. Em cada um desses intervalos, a gente vai puxar o total de 2 laçadas. Então, vamos lá. Laço novamente, vou para esse segundo intervalo, lá da nossa segunda carreira, e puxo uma laçada. Laço, entro no intervalo e pesco aqui, ó, uma laçada. E puxo lá em cima, sempre deixando esses pontos aqui, essas laçadas, bem folgadinhas. Laço novamente, agora eu vou lá na carreira de base de pontos altos. Esse pontinho alto que fica aqui no meio. E assim eu pesco novamente e puxo lá em cima. Laço novamente, vou entrar lá no mesmo lugar do ponto alto, pesco aqui e puxo lá em cima. Bem suave aqui essas laçadas. Dá um pouco de trabalho, porque todas as laçadas ficam aqui na agulha, mas a gente consegue fazer. Laço novamente, agora eu vou para esse intervalo aqui, repetindo tudo que a gente fez um lado, a gente faz aqui do outro. Laço, entro no intervalo e pesco. E assim a gente fica com 2 laçadas aqui na agulha. Laço, entro aqui no último intervalo e pesco uma laçada. Laço, entro no intervalo e pesco aqui novamente. E ficamos com 2 laçadas. Agora, eu laço novamente e passo por dentro de todas essas laçadas aqui, sem soltar, né? Se soltar, você vai lá e pega novamente. E assim a gente fica aqui em cima com 2 laçadas. Eu só puxei por dentro de todos os fios aqui. Se soltar, a gente tem que refazer aqui todos os pontos ou tentar pegar da forma que eu peguei agora. Por isso que foi legal aqui dar essa atrapalhada, porque assim você não se perde também. Ficamos lá com essas 2 laçadas, eu puxo uma correntinha novamente e fecho o meu ponto. Então, vamos lá fazer novamente 2 correntinhas, faço aqui ponto sobre ponto, 3 pontos baixos. Duas correntinhas, laço, entro no intervalo, puxo, laço, e assim 2 laçadas aqui no primeiro ponto. Laço, sempre antes de buscar o fio, a gente faz uma laçada inicial. E pesco, laço, entro no intervalo e pesco, assim, dessa forma. Laço, e agora eu vou aqui no ponto alto lá da base, bem no meio. E assim, pesco. Laço, entro no intervalo bem no meio e pesco. Laço, agora eu vou para o ponto aqui do lado e pesco. Laço, entro no ponto e assim, laço novamente, e vamos fazer as últimas 2 laçadas aqui nesse 2, no último aqui. E agora, a gente pesca e passa tudo dentro de todas essas laçadas até em cima. E aqui eu fiquei com 2 laçadas. Agora, eu fecho todas as 2. 2 correntinhas, faço aqui 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas, laço, entro aqui no primeiro intervalo, busco uma laçada. Laço, e assim 2 laçadas. Laço, vou lá no segundo, uma laçada e 2 laçadas. Laço, vou no ponto de base aqui do meio, pesco uma laçada,
laço, vou no mesmo lugar, lá no mesmo ponto alto de base, e busco aqui uma laçada. Laço, vou para o próximo intervalo, 1 e 2. Laço, e aqui nesse canto, no último, faço as minhas 2 últimas laçadas. E assim, ficamos com todas, laço novamente e passo por dentro de todas essas laçadas até em cima. E aqui em cima, eu busco e fecho as 2 laçadas, 2 correntinhas, enfim, esse ponto aqui até o final. Completei toda a repetição dos nossos 30 pontos, aqui fiz os 30 pontos que temos aqui, 30 motivos, e agora vamos lá para a nossa última carreira. Então, vou fechar com ponto baixíssimo aqui no ponto inicial, fecho lá com ponto baixíssimo, vou aqui para o próximo pontinho, pontinho do meio, e faço já um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, dou a laçada, e eu vou vir aqui no meio, nesse espaçozinho que temos aqui no meio de todas as nossas laçadas, temos lá o nosso pontinho aqui fechado. Então, a gente entra aqui no meio e fazemos um ponto alto, 3 correntinhas, e vou fechar com um ponto picor aqui. Fiz 3 correntes, entro nessas 2 laçadas e faço um ponto baixo. Esse é o ponto picô. Então, eu dou mais uma laçada aqui, vamos fazer mais um ponto alto. Novamente, 3 correntinhas, vou fechar com um ponto picô, laço, mais um ponto alto e mais um ponto picô com 3 correntes. Faço 3 correntes, fecho aqui com um ponto baixo, laço e faço mais um ponto alto. E assim a gente fez 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, e o total de 3 pontos picô aqui. E em todos os motivos a gente vai fazer a mesma repetição. Faço 2 correntinhas, vou vir aqui no pontinho do meio, lá dos 3 pontos baixos, faço um ponto baixo. 2 correntinhas, laço, vou para o próximo motivo e começo a repetição tudo novamente. Um ponto alto, 3 correntinhas, fecho aqui o meu ponto picô, um ponto alto, 3 correntinhas, fecho com um ponto picô, um ponto alto, 3 correntinhas e fecho com um ponto picô. E faço o último ponto alto. 2 correntinhas e faço o meu ponto baixo lá no meio dos 3 pontos baixos de base. E dessa forma, a gente vai fazer por toda a carreira esse mesmo acabamento. Finalizando toda a repetição, aqui por último as 2 correntinhas e vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui no ponto inicial e vamos cortar o nosso fio para fazer aqui a parte de dentro. E aqui, cortei o meu fio nessa parte, vamos virar para o avesso, assim, viramos para o avesso. Vamos seguir o alinhamento aqui da parte do bloquinho, da nossa carreira aqui de bloquinho. Por exemplo, a gente virou aqui pelo avesso, ó, essa parte aqui ficou pelo avesso, estamos na parte do avesso e vamos seguir o alinhamento aqui desse bloquinho, que coincide nos nossos motivos aqui de base do nosso ponto de detalhe. Então, nesse alinhamento aqui do bloquinho que eu vou iniciar. Então, vamos pegar os marcadores pra gente marcar bem aqui nessa parte. Peguei o marcador, coloquei aqui bem no ponto alto do meio, lá do nosso bloco de 3 pontos altos, seguindo o alinhamento aqui da base, nessa parte aqui, onde se inicia os blocos. E aí, eu fiz a mesma coisa aqui do outro lado, seguindo o mesmo alinhamento aqui da nossa parte dos blocos, ó, colocando aqui aonde está o meu marcador, bem no mesmo lugar, no terceiro ponto aqui do bloquinho da última carreira de base aqui para o nosso ponto principal, bem nesse alinhamento. E assim, toda essa parte aqui, onde a gente vai fazer todo o nosso ponto tela, a gente tem um total de 17
pontos folha, 17 pontos folha. E aqui na parte de baixo, a gente tem o total de 13 pontos folha em toda essa parte aqui de baixo, ó. De baixo, o total de 13 pontos folha. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, ok? 13 pontos. E aqui na parte de cima, a gente tem 17. Então, vamos pegar aqui. Pegando aqui a minha cor da base, vamos dar 2 laçadas assim na agulha. E vamos lá onde a gente colocou o nosso marcador. Aqui, passo a agulha assim, de trás para frente, abraçando lá esse ponto alto que a gente deixou aqui, assim, dessa forma. Então, eu busco uma laçada, fica aqui 3 laçadas, busco novamente, solto 2, busco novamente, solto mais 2. E assim fica o nosso ponto alto falso. Essa parte aqui é para o arremate. Agora, vamos fazer o total de 8 correntinhas. 8 correntinhas, eu dou a laçada novamente. E aí, eu vou para o próximo bloco de 3 pontos altos. Sempre nessa última carreira aqui da cor da base. Sempre na última carreira da cor da base. Então, eu venho aqui, busco uma laçada, solto 2 e solto 2, fazendo o meu ponto alto normal. Novamente, 8 correntinhas. 8 correntinhas, laço novamente para fazer o meu ponto alto, pegando aqui o ponto alto do meio, lá dos 3 últimos pontos altos na cor da base. E faço o meu ponto alto. Dessa forma, a gente vai fazer a nossa repetição aqui até o final. Trabalhei as argolas até o nosso marcador aqui, que fica na mesma posição. E dá o total de 17 argolas aqui, de 8 correntinhas de intervalo, 17 argolas. E assim, para voltar aqui com a nossa base, né, de correntinhas, a gente faz 3 correntinhas para a altura de um ponto alto, para a nossa segunda carreira, 3 correntinhas para a altura de um ponto alto, e a gente sempre vai reduzir a quantidade de correntinhas aqui anteriores. Por exemplo, a carreira anterior, a gente fez 8 correntinhas. Agora, a gente vai fazer 7 correntinhas. Vamos lá. Sete correntinhas, laço e faço ponto alto sobre ponto alto. Levando em conta que ficou um total de 10 correntes, porque aqui a gente fez 3 correntinhas para subir, ok? 3 correntinhas que vale um ponto alto. E assim, ficamos com um total de 10 correntes apenas aqui no início. Agora, a gente continua com 7 correntinhas, laço e faço ponto alto sobre ponto alto. E assim, a gente vai fazendo a repetição até chegar lá no final. E completando a repetição até o final, fiz aqui 7 correntinhas e a gente sempre vai fazer lá na terceira correntinha. Aqui está o nosso ponto alto falso, mas quando estiver aqui subindo com 3 correntinhas, a gente vai fazer lá na terceira correntinha. E assim, as carreiras vão ser exatamente iguais aqui, quantas carreiras você quiser fazer, carreiras de ida e volta, apenas com redução de correntinha aqui entre os pontos altos. Agora, novamente, ó, para quem ainda tem dúvidas, subo com 3 correntinhas, na carreira anterior eu estava com 7 correntinhas aqui de intervalo, então, nessa carreira, eu vou colocar 6 correntinhas, então, vamos lá. 6 correntinhas, laço e faço aqui ponto alto sobre ponto alto. Lembrando que 3 correntinhas é a altura do ponto alto aqui e temos as nossas 6 de intervalo, ok? Bem fácil, bem simples. Aí, é só continuar apenas fazendo aqui a redução de correntinhas entre uma carreira e outra. O que vai mudar é a quantidade de correntinhas de intervalo. Então, assim, é só a gente fazer aqui a quantidade de correntinhas e vai lá e faz ponto alto sobre ponto alto.
E assim eu vou continuar essas carreiras, porque são somente carreiras de repetição, que você vai fazendo aqui a quantidade que você quiser. Então, eu vou continuar e já te mostro qual a quantidade que eu vou fazer. Finalizei aqui todas as minhas repetições, deu um total de 7 carreiras. Aqui na minha última carreira, eu fiquei com apenas 2 correntinhas de intervalo. Aí, quando eu vim na carreira de 2 correntinhas de intervalo, fiz aqui o total de 35 correntinhas, cortei o meu fio, prendi o meu fio aqui novamente do outro lado, onde está esse arremate aqui, e fiz 35 correntinhas também para fazer a parte de amarrar. Vou colocar aqui a minha tampa, que é o meu molde, coloquei aqui para você ver bem certinho como que funciona. A gente amarra, essa parte de amarrar fica muito bom, porque se for em um vaso mais pequeno, dá pra gente amarrar aqui para prender toda a nossa capa. Ficou aqui um resultado maravilhoso. Eu já vou te mostrar mais detalhes. Esse é o resultado final aqui da nossa tampa de vaso. Está dentro do meu molde, aqui está dentro do meu molde. Eu espero que você tenha gostado aqui dessa aula. O acabamento é só esse aqui, não é aquele acabamento grande que fica caindo aqui pelos lados. Eu diminuí o máximo possível aqui a quantidade de materiais e também o tamanho da base, para que ela ficasse assim mesmo, só com esse detalhe principal, igual a gente fez no nosso tapete, gente. Lembrando que a videoaula do tapete está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Se você chegou até essa aula, gostou do resultado aí do seu trabalho e executou aqui sem nenhum problema na sua aula, eu preciso que você deixe aqui para mim nos comentários qual foi a sua experiência com essa aula, se você gostou do resultado aí do seu trabalho, se você conseguiu fazer, qual foi o seu nível de dificuldade. Sempre deixe aqui para mim no final da videoaula para que eu possa continuar trazendo conteúdos como esse e também eu possa continuar aprendendo com aí as dificuldades de vocês. Por quê? Porque a partir dos comentários eu vou atendendo aí, né, as exigências de vocês e também as dificuldades. E Deus abençoe todas as suas vendas. Um bom crochê e tchau! Obrigado!